Glória ao nosso Deus, glória ao nosso Deus. Irmãos, nosso propósito nesses dias é buscar a edificação da casa de Deus, mas nós queremos edificação completa. Há duas palavras que Deus colocou no meu coração nesses dias: metanoia e metamorfose. Metanoia é mudança de mente. Diga, metanoia é mudança de mente. E metamorfose é mudança de vida, mudança de forma. Metanoia é quando Deus vem e transforma a sua maneira de pensar. E metamorfose é quando a borboleta, a lagarta, ela deixa de ser lagarta, entra num processo e se torna uma crisálida, e por final ela se transforma numa borboleta. E a vida da borboleta nada mais tem a ver com a vida da lagarta. São espécies totalmente diferentes. Então entenda, para que haja uma metamorfose, primeiro tem que haver uma metanoia. Diga, metanoia. Então a metanoia vem primeiro. Você recebe a palavra, você tem o entendimento, e essa mudança de mente vai promover em você uma mudança de vida, uma mudança de ministério, uma mudança de liderança, uma mudança de comportamento. Primeiro muda a mente e depois mudam as atitudes. E eu sei que Deus vai fazer isso conosco nesses dias. Eu quero ler para você aqui um outro texto. Eu não quero prender os irmãos muito tempo essa noite. Mas eu quero mostrar para você aqui o que é a casa favorita de Deus. Salmo 127, de 1 a 5, está escrito assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flecha nas mãos do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Nós estamos, num período de preparação para introduzir os 21 dias de jejum pela edificação e expansão da casa de Deus, que se seguirão a partir do dia 24. E eu creio que, entre muitas coisas que Deus vai compartilhar conosco, que com certeza vai afetar nossa alma, vai lavar o nosso espírito, nos renovar e promover uma mudança na nossa mente. Eu sei que essa é uma mensagem forte da parte de Deus, que, sabe, você vai carregar ela no coração, que esse é o tempo de edificar a casa de Deus. Amém, queridos? E por que eu falei dessas duas palavras? Olha, o texto diz assim: se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Diga comigo assim: se o Senhor não edificar a casa, diga, o nosso trabalho é vão. Então a primeira coisa que você tem que gravar na sua vida, diga, ou o Senhor edifica, diga comigo, ou o Senhor edifica, ou a minha obra não vai dar resultado. Então isso fala de dependência. Nós vamos fazer uma edificação em parceria com o Senhor. Porque eu já usei esse texto muitas vezes até para pregar em casamento, e não acho que seja errado pregar, mas você sabe que essa edificação aqui refere-se à casa de Deus. Esse é um dos salmos mais difíceis de compreender pela sua estrutura, porque ele muda de um assunto para outro e parece que os versículos estão desconectados. O um fala uma coisa, o dois fala outra, ainda está interligado, mas do terceiro em diante ele muda completamente o assunto. Mas você vai entender que tudo está relacionado com a edificação da casa de Deus. Ou seja, a palavra de Deus diz que a edificação vem do Senhor. O Senhor aqui é aquele que tem o projeto, que tem, vamos dizer assim, na sua mente, desde a eternidade, a edificação a concluir. E todo aquele que vai edificar algo para Deus deve fazer nas bases desse projeto estabelecido pelo Senhor. Irmãos, de coração para coração, quero falar para você uma coisa, sem querer desmerecer trabalho algum, mas olha, ouça com atenção: muito da obra de Deus que tem sido feita nesse tempo não tem
promovido a edificação da igreja. Muito da obra de Deus tem sido entretenimento. Muito tem sido ativismo e ocupação, mas não tem de fato edificado a casa, porque a Bíblia diz, a não ser que o Senhor edifique, ele diz, a casa não pode ser construída. E essa edificação aqui, ele fala de uma construção propositada, que vai passar por uma compreensão espiritual, que vai gerar em nós uma mudança de mentalidade. Tudo na igreja tem que concorrer para aquilo que está sendo edificado. As nossas músicas, os nossos eventos, se assim podemos chamar, tudo tem que ter um objetivo. Nós não estamos aqui em vão, nós viemos aqui por causa de um propósito e para buscar um objetivo. Eu tenho certeza que até domingo, irmão, Deus vai dar uma esticada em você, você nunca mais vai voltar para o mesmo lugar, amém, queridos? Então Deus, ele edifica através da nossa vida. E nós queremos, sabe, ter jovens com essa mentalidade, queremos ter crianças com essa mentalidade, queremos ter líderes com essa mentalidade. Se você chegar numa obra, está assim levantado um edifício, você vai ver muitas pessoas ali naquela obra, você vai ver alguém mexendo a massa, alguns juntando tijolo, você vai ver alguns mexendo com madeira, outros com ferro, mas à frente daquela obra você vai encontrar um homem que tem o projeto e que ele sabe onde vai chegar no final. Entende o que eu estou falando? É disso que eu estou falando. Nós temos que fazer algo sabendo onde nós vamos chegar. Nós não estamos aqui empilhando tijolos, não estamos aqui apenas passando o tempo, fazendo um evento. Nós estamos colocando tijolos sobre tijolos, edificando uma parede que nós sabemos onde vai dar no final. Nós teremos um edifício completamente construído. Amém, queridos? A palavra de Deus diz que Deus conferiu os ministérios da igreja para aperfeiçoar. Agora entenda o que eu vou falar. A palavra aperfeiçoar em Efésios é catequizar. Quando os jesuítas vieram para o Brasil, eles fizeram a catequese com as pessoas. Até hoje a igreja católica usa essa expressão. Catequizar é colocar dentro da mente do outro um modelo de vida, um modelo de crença, é fazer ele crer do jeito que aqueles que vieram de lá de Portugal criam. Ele vai ser igual, vai ser uma cópia. E quando formos celebrar aqui a missa, você vai ver que vai ser igual, seja Brasil, seja Portugal. Ele catequizou. Então, quando alguém vai catequizar, ele não fala qualquer coisa. Quando ele vai catequizar, ele tem uma fala crescente, ele tem uma fala propositada, direcionada, construtiva, com o fim de, no final de um período, gerar uma mentalidade. Então veja, se você é pastor, você é um líder de célula, você está à frente de uma igreja, de uma obra, um obreiro, está plantando uma igreja, se você tem a mentalidade de edificação da casa de Deus, todo dia, o que você vai fazer estará corroborando para aquela edificação. Se você não tiver isso, você vai dizer, essa semana tem um feriado, o que eu vou fazer? Vamos fazer um churrasco. Para quê? Para comunhão, vamos fazer uma comunhão. E aí faz a comunhão e o churrasco. E esse domingo, que é domingo? Esse domingo, estamos em setembro, né? Vai ter aí, quando domingo vamos fazer o culto da família. E ele vai fazer o culto da família. E no final de um ano, sabe o que você tem? Nada edificado. Nada edificado. Irmão, já fui tão pressionado de tantas as formas, sabe, para fazer madrugada das causas impossíveis, tarde da vitória, o dia da virada, não sei o que, e tantas outras coisas que se vem fazendo, sabe, e as pessoas vão, é a libertação na segunda, é a família na terça, é o Espírito Santo na quarta, é a casa nova na quinta, é a empresa, a chave da empresa na sexta, é o sábado de falar em línguas, sabe, e tantas coisas, e as pessoas não estão sendo edificadas. E você diz, pastor, por que não? Sim, porque a vida delas não muda, a vitória que ela busca toda semana nunca chega, a transformação que ela busca toda madrugada nunca chega, as coisas não acontecem, a igreja não está amadurecendo, não está sendo edificada, está tendo evento e entretenimento. Não é esse o nosso alvo, não é esse o nosso coração. A palavra de Deus diz, a não ser que o Senhor edifique a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Tem muita gente ocupada, não edificando nada, mas nós vamos nos envolver com a edificação verdadeira da casa de Deus. Amém, queridos? Segundo, se o Senhor não edificar a casa, o texto diz, a cidade está desprotegida.
E uma coisa está conectada à outra. A casa edificada, a cidade está protegida. A casa edificada, a cidade protegida. A casa edificada, a cidade protegida. Agora você olha para as nossas cidades, irmãos. O nosso estado tem crescido todo ano em índice evangélico. O Brasil tem crescido em índice, em percentual de evangélico. Mas a mudança social que nós tanto ansiamos ainda não aconteceu. E isso me faz refletir assim de uma maneira muito profunda, se nós estamos de fato edificando ou não. Porque para haver crescimento evangélico, teria que haver menos criminalidade, menos calote na praça, menos gente dirigindo em alta velocidade, embriagado, né? Menos índice de divórcio. E quando você pega os índices, estão muito parecidos, não tem muita diferença. Eu peguei os índices do Instituto George Barna nos Estados Unidos, fez a pesquisa e ele diz: a mentalidade dos cristãos de hoje é muito parecida com a mentalidade do mundo. Porque ele pôs a pesquisa, fez a pergunta e a resposta foi muito idêntica. Nas mesmas circunstâncias de crises familiares, divorcia tanto crente quanto não crente. Nas mesmas oportunidades e possibilidades, sabe, vamos dizer assim, de ser desonesto, cai tanto crente quanto não crente. Então espera aí, nós estamos edificando a casa. Se nós edificarmos de fato, a cidade tem que estar guardada, a cidade está protegida. Por isso aqui nós temos um princípio muito importante para nós, irmãos. Sabe, se a cidade estiver desprotegida, nós temos que repensar a igreja e dizer: será que a igreja está sendo edificada? Porque quando você entra nesse lugar e você é edificado, você volta, você vai ser um funcionário melhor, você vai ser um marido melhor, você vai ser um cidadão melhor, a sua vida está sendo transformada, você vai afetar lá fora. Quantos concordam com isso? Digam amém. Então ele diz: se o Senhor não edificar, nada acontece. Se o Senhor não guardar, está tudo desprotegido. E essa palavra aqui, edificar, é muito interessante, porque ela, no original, ela é baná, no hebraico. Significa assim, que não é somente construir, é estabelecer, fortalecer algo que é perpendicular, algo que é ereto, algo que não é torto, algo que não quebra facilmente, algo que tem firmeza. Mas hoje, eu digo, irmãos, eu tenho pregado em muitos lugares, muitas igrejas, eu vejo isso. As pessoas saem da igreja, elas estão na igreja, elas saem da igreja porque alguém não desejou feliz aniversário no dia do aniversário. Ela sai da igreja porque o irmão não olhou para ela direito. Ela sai da igreja porque fizeram um evento e ela não foi chamada. E qualquer coisa as pessoas saem. Então elas não estão sendo de fato edificadas. Elas estão ali, mas na hora que acontece qualquer coisa, sabe, não tem consistência. E nós temos que provar a nossa obra. Nós temos que nos unir para edificar a casa de Deus. Diga assim: a menos que a casa seja edificada, a cidade estará desprotegida. E hoje estava conversando com o pastor Hector. Nós passamos lá por Cidade de Deus. Ele veio lá de Mar del Plata, da Argentina, e eu estava dizendo para ele, disse: há anos atrás aqui era um lugar muito perigoso, hoje mudou muito. Ele falou: o que está acontecendo? Eu estava mostrando esse projeto aí de pacificação das favelas, conversando com ele, mostrando, né, as coisas que têm acontecido. Eu falei: olha, isso muita gente atribui às Olimpíadas, muita gente atribui, né, não, isso é um projeto do governo e tal, mas eu acho que tem muita oração envolvida nisso, irmãos. Eu acho que tem igreja envolvida nesse negócio, tem Espírito de Deus envolvido nesse negócio, porque nem policial andava sozinho lá, né? E hoje, você viu, mudou tudo, tá mudando muita coisa e vai mudar mais ainda. Mas não quero dizer que isso aqui é o apogeu. Eu só quero dizer o seguinte, que já há sinais de que coisas maiores podem acontecer. Não é o governo que vai dar jeito na nossa cidade. Nós edificamos a casa, a cidade é protegida. Amém, queridos? Terceira coisa que eu quero mostrar para você é que a edificação da casa sempre traz guerra espiritual. Porque toda vez que houve edificação, houve oposição. Toda vez que alguém foi edificar algo na palavra, houve oposição. Moisés foi edificar o tabernáculo, houve oposição.
Não é? Quando Davi foi edificar o tabernáculo, houve oposição. Quando Salomão edificou o templo, houve oposição. Quando Neemias edificava os muros, houve lá o Tobias e os Sanbalates para fazerem oposição. Quando Zorobabel começou a construção da casa de Deus, houve oposição. Então veja, a natureza da igreja é uma natureza aguerrida. Por isso que lá em Mateus 16, a primeira vez que o Senhor menciona a palavra eclesia, igreja, ele diz: eu edificarei a minha igreja. E o que ele diz em seguida? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque ele sabe que o inferno vai fazer oposição, vai fazer resistência, e nós estamos aqui para impelir as portas do inferno. Então por que os demônios se opõem à obra de edificação da casa de Deus? Porque eles sabem que se a casa for edificada, a cidade estará protegida. E ele não quer isso. Então há oposição. Eu não sei quando estiveram na conferência em Goiânia ano passado, e a pastora Luiz estava compartilhando sobre o testemunho do missionário Palarone. Ele tinha uma igreja com cerca de 1.500, 1.800 membros mais ou menos, e ele tinha um programa na televisão e na rádio. E um dia ele foi e fazia campanhas e campanhas e campanhas, e um dia ele foi para a rádio, chegou lá, o contrato dele tinha sido encerrado, né? Ele perdeu o programa de televisão, e aquela frequência da igreja, que era de 1.800 membros, caiu para, 80 membros. Ele começou a fazer culto com 80 membros, e ele deu aquele desespero e falou: meu Deus, cadê minha igreja? O que eu fiz esses anos todos na televisão, chamando o povo para oração forte, para campanha disso e daquilo? Acabou o programa de televisão, o ministério sumiu. E ele começou a repensar o ministério, né? Através da vinha, começou a implantar a visão de células, começou tudo novamente, edificando, e agora treinando as pessoas e focando na formação de liderança, abrindo células, apacentando o povo. E ele disse que um dia estava no prédio da igreja, quando entrou um camarada e falou para ele, disse: vim aqui, eu preciso conversar com você. E ele disse que percebeu no semblante do camarada, sabe, que ele estava endemoniado. Ele levantou a mão para orar. O cara falou: não, para com isso, não tem nada de oração aqui para expulsar, não, nós temos que conversar nós dois. E ele foi no gabinete do camarada, e ele disse assim: quanto, o que você quer que eu te dê, que eu te faça, para você parar de fazer o que você está fazendo? Ele falou: mas o que eu estou fazendo? Ele falou: você quer a rádio de volta? Você quer a televisão de volta? Porque antes você não estava me incomodando, antes ele não estava edificando nada, não estava incomodando o inferno, mas quando ele passou a edificar, o inferno reagiu. Está entendendo o que eu estou falando, irmãos? O inferno reagiu. Então qual é a garantia de que a cidade estará protegida? É que a igreja, a casa do Senhor, tem que ser edificada. Eu quero ler com você um texto de Atos, capítulo 19, de 1 a 6, que diz assim. Atos 19, de 1 a 6, diz: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões das mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então perguntou Paulo: em que pois fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Veja aqui, esse texto relata o momento que Paulo entrou em Éfeso. Eu quero que você imagine comigo a cena, né? A Bíblia diz que ele ministrou vários meses seguidos, na verdade 3 meses, e as pessoas não queriam ouvir o que Paulo tinha para falar. Eles achavam que ele ia chegar lá e fazer um grande culto, e Paulo sentava com esse povo para ensinar algumas coisas, e aí o pessoal se revoltou contra ele. E aí, olha o que diz o capítulo 19, verso 8 em diante, diz assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos, com coração de pedra e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo que todos os habitantes da Ásia
ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Vamos lá. Éfeso era uma cidade grande, era como o Rio de Janeiro. Éfeso e Rio de Janeiro, a mesma coisa. Quando você está numa cidade grande, uma cidade como o Rio de Janeiro, para você gerar um impacto, você tem que ter uma igreja expressiva, ter uma igreja grande, sim ou não? E Paulo entra lá, agora você imagina aquele homem franzino, baixinho, sem expressão nenhuma, o falar dele era fraco, a sua escrita era mais forte, e ele começa a pregar, e muita gente não quer ouvir, então Paulo vai embora, e aí 12 pessoas acompanham ele, e a Bíblia diz que a partir daí, ele passa 2 anos, 5 horas por dia, de 10 da manhã a 3 da tarde, 10 da manhã a 3 da tarde, ensinando acerca do reino de Deus, discorrendo sobre essas coisas. E no final de 2 anos, acontece uma coisa revolucionária. A Bíblia diz que os moradores de Éfeso se levantaram e disseram: eles estão tumultuando a nossa cidade, a economia foi afetada, o povo saiu a pregar, quem tinha livro de magia chegou na praça, entregou, foi tudo queimado, a economia que estava baseada lá no comércio, vinculada à deusa Diana, então ela começou a entrar em decadência e houve um desespero muito grande. Agora ouça o que eu vou falar para você, receba isso no seu coração. Alguém passa ali e vê 12 pessoas reunidas numa casa e diz: isso aí não vai causar dano nenhum para a gente, é a sua célula. 12 pessoas naquela casa não vai fazer mal nenhum, pode deixar eles. Mas se ao invés de você estar lá, fazendo um programa, você estiver provocando a metanoia, a mudança de mente, edificando, quando você chegar na sua célula e disser: hoje eu vou edificar na vida dos irmãos, e hoje eu vou acrescentar algo mais na vida deles, e eles vão entrar aqui de uma forma, mas vão sair de outra diferente. Você vai fazer isso uma semana, não vai acontecer nada, na segunda não vai acontecer nada, mas depois de 1 ano, depois de vários meses, você ministrando para as mesmas pessoas, propositadamente, sabe, direcionando aquilo que você quer alcançar, você vai provocar uma revolução. Não despreze o poder de uma célula, irmão. Não despreze uma célula bem nutrida, uma célula direcionada, uma célula, sabe, que está sendo edificada. Ela pode causar um grande dano ao inferno. A Bíblia diz lá no capítulo 19, 10, durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos, diga todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Qual foi a estratégia dele, irmãos? Ele não estava lá: eu te amarro, Diana. Não, nada disso. Ele formou a mentalidade daqueles irmãos e disse: ouça o que eu estou falando para você. Deus está fazendo uma edificação. E Paulo ali sentava de 10 da manhã, olha aqui, 10 da manhã, até 3 da tarde, 5 horas, todos os dias, durante 1 ano, ensinando, edificando na vida daqueles irmãos, ensinando a palavra, edificando, ensinando, edificando. Não era assim, chegava na reunião e ele dizia: hoje, o que nós vamos falar? E aí, irmão, abre o seu coração, fala pra gente. O que está no seu coração? Era assim que ele fazia a célula. E você, irmão, hoje, quem quer escolher uma música aqui? Não pode, sabe por quê? Até a música tem que ser alinhada com a palavra. Que você prega a palavra que for. Se você cantar música errada, o povo esquece a palavra e sai cantando a música. Entendeu? Tem que ser, sabe, você tem que preparar tudo e dizer: nós vamos falar essa palavra e vamos pregar essa, e vamos cantar essa música, e quando o povo sair daqui vai falar essa palavra, e vai estar na sua mente essa música. Eu estou formando uma mentalidade, eu estou catequizando, eu estou promovendo uma metanoia, uma mudança de mente. E depois de 1 ano frequentando a sua igreja, ouvindo palavras sequenciadas, ouvindo músicas interligadas, depois de 1 ano, meu irmão, ele não consegue se encaixar em muitos outros lugares. Há um crescimento, sabe, há uma mudança de mente. Ele começa a enxergar coisas que ele não enxergou ainda. E Paulo foi fazendo isso, irmãos. Diga comigo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não edificar, se não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Agora, olha como que esse texto é confuso. Ele diz assim: os filhos são herança da parte do Senhor. Fala a verdade, lendo esse salmo, o que você entende? Ele está falando: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, acordar tarde, dormir tarde, acordar cedo, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. Você fala: não, ele está falando dele.
edificação da casa, agora dormir, o Senhor vai dar. Aí depois ele fala assim, ó, os filhos são herança do Senhor. Ué, mas o que ele está falando da edificação da casa? Agora está falando do filho, é herança do Senhor. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Eu pensei, quando eu li esse salmo, disse Davi, estava escrevendo, ele estava num momento de muito sono, como alguns irmãos aqui nessa noite, e ele começou a falar uma coisa, terminou outra. Mas olha como as coisas estão aqui, o que ele está dizendo, irmãos, é algo tremendo. Ele diz que essa palavra edificar tem a ver com filiação, tem a ver com filhos, aquilo que tem uma doação, que deixa uma herança. Se a casa for edificada, ele diz, vai deixar uma herança. A herança do Senhor são os filhos. A casa edificada vai trazer os filhos como herança, aleluia, glória a Deus, sabe? Não tradições, não costumes, mas vai deixar uma herança, um depósito espiritual. Ô irmão, o que você imaginar na sua vida, que Deus possa querer ter, Ele tem. Ele tem dança, Ele tem música melhor. Essa semana eu estava dando aula de Apocalipse, estava falando para os irmãos, aí estava lá no capítulo 4, falando da visão do trono, e falando daquele culto no céu, que mostra lá, né, os 24 anciãos, né, os 4 seres viventes. Então eles vão, eles tiram a coroa, colocam lá, e a Bíblia diz que eles não podem dizer assim, santo, 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 e santo é o Senhor. Eles falam só isso, mas parece que cada vez que eles falam, o negócio vai enchendo mais o coração, sabe? A coisa vai crescendo mais ainda. E estava falando para os irmãos, eu disse, você imaginou, nós temos aqui agora a cópia de um culto nos céus. E eu falei para os irmãos, porque minha irmã me interpretou mal, eu preguei um dia desse no culto, ela falou para mim, pastor, o senhor está condenando as músicas que a gente canta? Eu falei, não estou condenando nada, eu quero dizer para você, que tem músicas que são louvores, tem músicas que são adoração, e tem música que não é nem uma coisa nem outra. Aí comecei a mostrar para ela algumas músicas. Eu falei para ela, por exemplo, essa música, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Eu falei, uma música que fala de adoração, ela não adora não, ela está conclamando só para adorar, só isso. Meu irmão, quando eu olho em teu rosto, eu vejo a glória de Deus brilhando em ti. É uma música bonita, mas é para o irmão, não é para Deus também, não é? Quando a noite fria cair sobre mim, nanana. Música bonita também, mas ela é só uma confissão de fé que você está fazendo. Não tem louvor, não tem adoração, não tem nada. Ela falou, pastor, mas se a gente for fazer assim, então a gente vai ter que ajustar muita coisa na música. Eu falei, tem sim, eu estou consciente disso, que você tem culto de adoração que não tem nem adoração, tem culto de louvor que não tem louvor, que Deus não é louvado, entende? Então Deus tem que promover assim uma mudança. Ele diz que quando a casa é edificada vai ficar um depósito espiritual, porque você tem palavra, você tem, sabe, um ensino, você tem uma música, você tem um direcionamento claro, a vida da pessoa está sendo edificada em Deus, e no final você sai, mas a herança permanece. É isso que ele está dizendo. Quantos conhecem aquele brinquedo Lego? Sabe aquele brinquedo de Lego que você vai montando um com o outro? Sabe? Essa palavra Lego, ela vem da palavra grega legon, que ela é derivada da palavra logos. Lego significa que você constrói. Primeiro você imagina o que você vai construir, um carro, um edifício, uma parede, o quê? Depois você vai pegando as peças e vai colocando uma sobre a outra. Está entendendo? A Bíblia diz que Paulo legou. Paulo pregava construtivamente, ele tinha uma fala construtiva, ou seja, ele falava hoje, amanhã o camarada vinha, ele ouvia a revisão de ontem, mais uma coisa de hoje, e depois de amanhã ele ouvia o que ele falou ontem, e ele acrescentava mais uma coisa, ele foi acrescentando, ele foi edificando, ele já tinha a maquete, ele já tinha a visão daquilo que estava sendo edificado, então ele podia colocar a palavra certa, no momento certo, e depois de 2 anos, aquelas 12 pessoas de uma célula, ouvindo o apóstolo, elas saíram e causaram um tumulto na cidade, foi ganhando a cidade inteira, afetou a economia. 12 pessoas apenas, irmãos. Não despreze o poder de uma célula, aleluia, porque aquela célula que você está lá, pode ser com 5, com 6, com 10, com 12, com 15 pessoas, se você edificar na vida desses irmãos, depois de um tempo, eles vão casar,
grandes danos ao inferno. Amém, queridos? Sabe, eles bagunçaram a economia da cidade. E a Bíblia diz, termina o texto dizendo: cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando por Macedônia e Acaia. Quer dizer, ele ficou 12 anos, ensinou, instruiu, falou: agora estou tranquilo, vou tirar o meu time fora, o que eu tinha que fazer eu já fiz, o povo está edificado. Entendeu? É diferente quando você não está edificando. No dia que o líder falta, não pode ter nem reunião da célula. Ô irmão, por que não teve reunião? É porque o líder não pôde vir hoje. Ué, mas não tinha ninguém aqui edificado, que tinha uma palavra de Deus, ninguém habilitado para, sabe, fazer uma reunião. Depois de 2 anos de uma célula, a reunião foi cancelada, porque uma pessoa não pôde ir. Então não está havendo edificação, entende? Não há um depósito espiritual, não há riqueza em Deus. Ainda é um povo muito pobre em Deus. E é isso que eu quero, essa mensagem que eu quero deixar com você nessa noite aqui, nessa madrugada, sei lá. Sabe, eu quero que você vá dormir com isso na cabeça, meu irmão. Depois de 1 ano, você na mesma igreja, depois de 1 ano, você na mesma célula, depois de 1 ano na mesma rede, nós temos que ter edificado algo. Você tem que imaginar, você tem que ver, que antever o que você está edificando. Depois você pega as peças e vai pondo uma sobre a outra, uma sobre a outra. Ninguém sabe o que vai sair dali, mas você já sabe. Quando o escultor olha um tronco de madeira, ele já vê o que tem lá. Uma pessoa que não é um artesão, um escultor, ele vê um tronco de madeira e vê só a madeira. Mas o escultor, ele pega o martelo e formão, e em alguns lugares ele bate mais forte, em outros ele bate mais fraco, alguns ele é profundo, outros ele é mais superficial. No final você tem uma obra de arte, porque na primeira batida ele já sabia o que tinha em mente. Eu quero que Deus te dê uma visão nessa noite, daquilo que você está edificando, para quando você começar a mover, você diz: essa música tem a ver com o que eu quero edificar. Essa palavra tem a ver com o que eu quero edificar. Esse livro, encontrei um livro, esse livro vai gerar encargo, tem a ver com o que eu quero edificar, então vou levar todos a ler esse livro. E você vai edificando, e depois de 1 ano lendo, ministrando, cantando, orando naquela direção, você vai se surpreender com o poder de uma célula. Fique de pé em nome do Senhor Jesus, meu irmão, porque enquanto você está aqui, o Espírito Santo está gestando coisas espirituais, o Espírito Santo está gestando no reino do Espírito. E olha, se você mudar na sua mente, você tem poder de mudar a mente de muita gente. Então eu quero orar nessa noite por metanoia, mudança de mente, mudança de mente, mudança de mente. E essa mudança de mente vai gerar uma metamorfose, uma mudança de vida. Aleluia. Pega a sua mão, faz assim, ó. Faz assim com a sua mão. Isso, nós vamos orar, Senhor, nessa hora. Diga: Senhor, muda a minha mente. Promova uma metanoia em mim hoje, Senhor. Alarga a minha visão. Dá-me, Senhor, a compreensão daquilo que está sendo edificado, Senhor. Senhor, eu não quero trabalhar em vão. Eu não quero ficar 10 anos, 20 anos, 30 anos te servindo numa igreja, no ministério. Naquele dia chegar diante de ti e dizer: meu filho, que isso você fez? Não era nada disso. A Bíblia diz: se o Senhor não edificar, em vão trabalham aqueles que a edificam. Senhor, nosso trabalho não vai ser em vão, Senhor. Não vai ser em vão, porque nós estamos determinando hoje, Senhor, uma mudança de mentalidade, uma mudança de visão, uma mudança de compreensão. E nós vamos, Senhor, ter uma fala construtiva. Nós vamos ter canções construtivas. Nós vamos ter livros construtivos. Nós vamos fazer coisas que vão gerar um encargo no coração dos irmãos, que vai afetar a mente deles e vai provocar uma metamorfose. Oh, Espírito Santo de Deus, começa nessa noite. Começa sobre cada líder desse ambiente, sobre cada pastor, sobre cada irmão. Começa nessa noite. Promove essa mudança, Senhor. Ó Deus, remove agora todo o ranço, Senhor, de tradições, ó Deus, inúteis. Remove nessa noite, Senhor. Ó Deus, todas aquelas travas, Senhor, todos aqueles fundamentos que precisam ser derribados, todas aquelas fortalezas que foram erguidas, Senhor. E dá uma visão nova da igreja, dá uma visão nova da célula, Senhor, dá uma visão nova desse tempo. Pai, eu profetizo nessa noite, que até o final desta capacitação, Senhor, nós vamos enxergar a igreja de maneira diferente. Nós vamos enxergar a célula de maneira diferente, como uma arma poderosa, porque a célula é a arma secreta do Senhor nesse tempo, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, promove essa mudança,
Senhor Jesus. Diga comigo assim: Pai, eu me abro para receber essa transformação, essa metanoia, essa mudança de mente na minha vida. Diga: eu declaro que eu não vou sair deste lugar da mesma forma que eu entrei, sem que a minha visão tenha sido afetada e a minha liderança tenha mudado. Senhor, eu espero. Senhor, eu quero. Senhor, eu recebo tudo o que o Senhor tem preparado para a minha vida e para a minha liderança nesses dias, em nome de Jesus.